A verdade é dura, mas precisa ser dita. Tem gente ajoelhando para orar e se levantando para duvidar. E é por isso que a realidade não muda. Você pode ter fé ou pode ter medo. Os dois pedem para acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas só um deles constrói. Napoleon Hill dizia que tudo que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar. Então por que tanta gente continua presa em ciclos de escassez, frustração e derrota? Porque não basta querer, é preciso crer com força, agir com intenção e se comprometer com o processo. Fé não é esperar um milagre cair do céu, é andar em direção a ele com os olhos fechados e o coração aberto. E se você está aqui, é porque alguma parte sua já acredita que pode viver algo maior. Então prove para você mesmo. Se inscreve no canal agora como um ato simbólico de fé, uma pequena atitude para selar o seu compromisso com o seu crescimento. E para mostrar que você está pronto ou pronta para essa transformação, comenta aqui embaixo fé criadora. 2 palavras simples, poderosas e cheias de propósito. Porque a partir de agora você vai descobrir que a realidade que deseja não está tão distante assim. Ela só está esperando você acreditar de verdade. Tem gente que pensa que fé é só um sentimento ligado à religião, mas a verdade é que ela é uma força criadora, viva, pulsante, moldável. Quando você crê com intensidade, você começa a moldar o invisível até que ele se torne visível. A Bíblia já dizia, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Napoleon Hill reforça, a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Ou seja, fé é mais do que crer, é criar com a mente antes de tocar com as mãos. Quando alguém acredita de verdade, essa crença movimenta o universo inteiro a favor dela. Já reparou como pessoas que têm fé firme em Deus e em si mesmas caminham com mais firmeza, mesmo em meio ao caos? É como se elas vissem além da tempestade. Isso não é coincidência. Elas acessam algo que a maioria ignora, a capacidade de criar a própria realidade antes dela existir fisicamente. A fé, quando canalizada com propósito, transforma ideias em riqueza, sonhos em conquistas e medos em motivação. Quer um exemplo prático? Imagine uma mulher que deseja abrir um pequeno negócio, mas não tem o capital inicial. Em vez de parar no "não posso", ela começa a agir como se já estivesse prosperando. Cria o nome da marca, desenha o logotipo, ora e agradece todos os dias como se já estivesse faturando. Essa fé movimenta algo no invisível. E, de repente, alguém cruza o caminho dela com uma oportunidade, um investidor, uma parceria. Não é mágica, é lei. E quando você entende isso, começa a ver a vida com outros olhos. Muita gente confunde fé com esperança, mas existe um abismo entre as duas. A esperança diz, talvez aconteça. Já a fé afirma, já é meu, mesmo que eu ainda não veja. Jesus deixou isso claro quando falou que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. A esperança é passiva, quase um suspiro. Fé é atitude, é energia criadora, é um compromisso interno com a realidade que ainda está por vir. Napoleon Hill observou esse poder em homens como Thomas Edison, que falhou 1000 vezes até criar a lâmpada, mas nunca duvidou que conseguiria. Ele não esperava, ele sabia. O mesmo vale para Henry Ford, que visualizava seus carros populares muito antes de qualquer engenheiro acreditar que era possível. Eles agiam como quem já tinha vencido. Isso é fé em ação. Caminhar por dentro do futuro, mesmo que o presente gritasse o contrário. Se você está esperando a vida melhorar para só então acreditar, está na estrada da esperança, que sinceramente é longa e cheia de atalhos que não levam a lugar nenhum. Já a fé te coloca no caminho da criação. A dica aqui é simples. Pare de pedir como se implorasse. Comece a declarar, a agir e a agradecer como quem já recebeu. A mente, quando treinada assim, começa a se alinhar com as leis invisíveis da manifestação. E aí, o jogo começa a virar. Existe uma lei silenciosa, mas poderosa, operando o tempo todo. Você se torna aquilo que pensa com mais frequência. Napoleon Hill martelava isso sem parar e com razão. A mente é como o solo fértil, ela não julga, apenas faz crescer o que você planta. Se você alimenta pensamentos de escassez, escassez será seu fruto. Já se cultiva ideias de crescimento,
sucesso e riqueza, seu mundo externo inevitavelmente começa a refletir isso. A fé se fortalece com base nas crenças que você guarda lá no fundo da alma. Se por dentro você carrega o medo de fracassar, a vida vai dar um jeito de validar esse medo. Mas se acredita com convicção que é capaz, que Deus te capacita, que o universo conspira a seu favor, meu amigo, as portas se abrem onde antes só existia muros. As crenças são como óculos. Ou você vê o mundo embaçado, ou enxerga com clareza o caminho da abundância. Um bom exercício é revisar o que você diz para si mesmo diariamente. Você se sabota sem perceber? Fala, não sou bom nisso, isso não é para mim. Pois bem, está aí a raiz do problema. Troque essas frases por declarações de poder. Eu sou capaz, a riqueza me encontra, minha fé constrói o meu futuro. Aos poucos, você verá que aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. E quando isso acontece, vem o próximo desafio: proteger essas novas crenças. Se a fé é uma semente poderosa, há 4 pragas que tentam destruí-la antes de crescer: medo, dúvida, procrastinação e ambiente tóxico. O medo é sorrateiro, sussurra no seu ouvido quando você tenta dar o primeiro passo. A dúvida paralisa, faz você questionar até as bênçãos que já estão chegando. A procrastinação é traiçoeira. Diz, amanhã eu faço, mas o amanhã nunca vem. E o ambiente? Ele pode sufocar até a alma mais sonhadora. Mas existe antídoto para cada um desses ladrões da fé. Contra o medo, use a ação. Sinta medo e vá mesmo assim. Contra a dúvida, mergulhe na palavra. Leia histórias de quem já venceu, como fez Jó, que não perdeu a fé nem no vale. Para vencer a procrastinação, use o método dos 5 minutos. Comece qualquer tarefa por apenas 5 minutos. E o ambiente? Recrie o seu. Coloque frases bíblicas e citações de Napoleon Hill na sua parede. Escute conteúdos de desenvolvimento pessoal todos os dias, nem que seja no trajeto do trabalho. Você é a média das vozes que escuta e das ideias que alimenta. Se só consome notícias ruins, vive em um ciclo de medo. Se só anda com gente negativa, sua fé vai ficando murmurante e fraca. Mas se você se cerca de pessoas que falam de crescimento, de Deus, de propósito, você cria um campo fértil para sua fé florescer. E quando essa fé estiver forte o bastante, vai começar a se mover por impulso. Mas não qualquer impulso, aquele que exige atitude. Tem uma coisa que pouca gente entende. Crer, sozinho, não muda nada. Fé parada é como um carro potente, mas sem combustível. A própria Bíblia já avisa em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Napoleon Hill dizia que a fé precisa ser acompanhada por ação contínua e definida. Ou seja, não adianta acreditar que vai prosperar se você não dá um passo sequer em direção a esse futuro. Muita gente está esperando se sentir 100% pronta para agir. Mas olha, a prontidão perfeita nunca vem. O segredo está em começar com o que tem, de onde está, com o que sabe. Quer empreender? Grave um vídeo hoje mesmo. Quer crescer financeiramente? Estude 1 hora por dia sobre investimentos simples, como o Tesouro Direto. A fé precisa de movimento para respirar. Ela se fortalece na caminhada, não na zona de conforto. Pensa em Noé construindo a arca. Não havia sinal de chuva, o povo zombava, mas ele agiu. Ele tinha fé em Deus e essa fé gerou atitude. A vida recompensa os que se movimentam com coragem, mesmo que o cenário pareça sem sentido. Então, que tal levantar amanhã e fazer aquele algo pequeno que você vive adiando? Porque é nesse pequeno que mora a chave do grande. E é nesse movimento que a visualização criativa começa a fazer ainda mais sentido. A mente não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. E é aí que mora o segredo da visualização criativa. Grandes visionários como Steve Jobs e Walt Disney usaram esse princípio.
Eles viam o sucesso antes que ele existisse no plano físico. Napoleão Hill chamava isso de projeção do desejo em forma definida. Quando você fecha os olhos e sente como se já tivesse conquistado, seu cérebro começa a agir como se fosse verdade. A visualização criativa não é apenas imaginar coisas boas, é treinar a mente como um atleta treina o corpo, com repetição, intensidade e intenção. Se você quer uma vida de abundância, visualize todos os dias, com detalhes, como é viver com liberdade, paz e crescimento. Sinta a emoção disso. Imagine os sons, os cheiros, as cores. Crie um quadro mental onde sua fé se sinta confortável e comece a habitar esse lugar, mesmo que, por enquanto, tudo ainda pareça o oposto. Uma dica prática: reserve 5 minutos por dia, de manhã, para fechar os olhos e se ver vivendo seu maior sonho. Escreva também, descreva sua nova realidade como se já fosse verdade. Chame isso de roteiro da minha fé. E faça isso ouvindo uma música que te inspire, ou até mesmo uma oração guiada. Porque quando essa prática vira hábito, o cérebro começa a fazer conexões novas, e é aí que a ciência entra em cena. Muita gente acha que fé é só coisa de crente, mas a ciência moderna vem confirmando o que a Bíblia e Napoleão Hill já sabiam há décadas. Pensamentos moldam a realidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar criando novas conexões neurais. Isso significa que ao repetir certos pensamentos com fé e emoção, você literalmente redesenha a estrutura da sua mente. Fé repetida vira padrão, e padrão vira comportamento. Estudos mostram que pessoas com mentalidade positiva e foco no crescimento ativam regiões do cérebro ligadas à solução de problemas e criatividade. Já aquelas que alimentam o medo, a escassez e o não vai dar certo, ativam áreas ligadas ao estresse e à paralisação. Ou seja, o que você acredita influencia até o funcionamento físico do seu cérebro. A fé, quando cultivada com intenção, se transforma em um programa mental capaz de abrir portas reais. Quer treinar isso? Faça afirmações diariamente com convicção e emoção. Escreva frases como "Minha mente atrai oportunidades" ou "Eu sou movido por fé e não por medo". E repita olhando nos seus próprios olhos no espelho. Essa simples prática, testada em terapias e treinamentos de alto desempenho, ativa novas conexões cerebrais. E quando você combina isso com gratidão, o combustível da manifestação começa a queimar mais forte. Gratidão é muito mais do que boa educação. É um ato de fé. Quando você agradece antes mesmo de receber, está dizendo ao universo e a Deus que confia no processo. É como se dissesse: já recebi no invisível e logo verei no visível. A Bíblia já deixava isso claro em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Napoleão Hill também destacava que a gratidão abre espaço para mais bênçãos. E sim, isso é real e mensurável. Quando você agradece por aquilo que ainda não se materializou, sua mente começa a operar em um estado emocional elevado. E emoções elevadas são como ímãs. Atraem oportunidades, boas ideias, pessoas certas. Um simples hábito pode mudar tudo. Manter um diário de gratidão matinal. Acordou? Escreva 3 coisas pelas quais é grato, incluindo algo que ainda nem aconteceu, mas que você já sente como se fosse seu. Parece simples, mas é poderoso. Quer um exemplo? Ao invés de dizer, espero conquistar liberdade financeira, escreva, obrigado, Deus, pela minha liberdade financeira que já está se manifestando. Isso muda sua vibração interna, e sua vibração define seu destino. Faça disso uma rotina. Não pule dias. Coloque um alarme no celular se precisar,
Porque quando a gratidão vira estilo de vida, você começa a proteger sua fé de tudo aquilo que tenta te desanimar. Fé é como uma chama, e basta um vento de negatividade para tentar apagar. É por isso que proteger sua fé das más influências é questão de sobrevivência emocional. A Bíblia já avisa em 1 Coríntios 15:33, más companhias corrompem bons costumes. Napoleão Hill também destacava a importância do ambiente mental. Quem te cerca influencia diretamente no que você acredita ser possível. Se você convive com gente que só reclama, adivinha o que sua mente vai repetir. Se você quer crescer, enriquecer, se desenvolver, precisa ser seletivo. Não é arrogância, é inteligência espiritual. Evite conversas que minam sua motivação. Fuja de quem ri dos seus sonhos. Busque ambientes que alimentem sua fé, como comunidades de desenvolvimento pessoal, grupos de oração, mentorias. Se não tem com quem conversar sobre isso, comece escutando bons áudios no YouTube, lendo livros como Quem Pensa Enriquece e cultivando uma nova mentalidade. Uma boa dica é criar seu escudo diário, uma rotina de proteção mental. Logo pela manhã, evite redes sociais tóxicas. Em vez disso, leia um versículo, escreva uma afirmação e escute um conteúdo que te levante. Isso te blinda antes do mundo tentar te derrubar. Porque a verdade é, você não controla o mundo, mas pode decidir o que entra na sua mente. E com essa proteção, a fé começa a se fortalecer, pronta para dar frutos mesmo quando o terreno parece seco. Nada inspira mais do que ver a fé funcionando na vida real. J.K. Rowling foi rejeitada por mais de 10 editoras antes de Harry Potter virar fenômeno. Ela não tinha dinheiro, nem apoio, mas tinha fé em sua história. Oprah Winfrey sofreu abusos, foi rejeitada como apresentadora e ainda assim persistiu acreditando que sua voz impactaria milhões. Ambas criaram uma realidade com a força de uma crença inabalável. Fé, ação e visão. Essa é a fórmula. Não se trata de sorte, mas de uma construção diária, quase invisível. Elas plantaram sementes quando ninguém via. Visualizavam o sucesso quando só existia fracasso ao redor. Napoleão Hill diria que elas tinham um desejo ardente, a faísca que transforma a fé em resultados concretos. O mesmo serve para você. Não importa se hoje você tem pouco ou quase nada. Se você tiver fé, foco e uma atitude firme, pode começar a alterar seu destino. Conheço histórias simples e poderosas, como a de um pedreiro que estudava finanças nos intervalos e anos depois virou empresário. Ou de uma mãe solo que vendia bolos no pote e hoje tem uma confeitaria de sucesso. Essas pessoas acreditaram, mesmo sem garantias. E isso nos lembra que, mais importante do que onde você está, é onde sua fé te faz enxergar que pode chegar. Mas para isso funcionar, você precisa alimentar essa fé todos os dias com declarações poderosas. A mente é como um terreno fértil que precisa de sementes fortes para crescer. Declarações poderosas são essas sementes. Frases como "minha fé molda meu futuro" ou "eu mereço a abundância" funcionam como comandos diretos para o subconsciente. Napoleão Hill ensinava que a repetição dessas declarações ajuda a reprogramar a mente, alinhando seus pensamentos com seus objetivos. Não é mágica, é ciência. O segredo está em repetir essas frases diariamente, de preferência em voz alta, olhando no espelho. Quando você se compromete com essa prática, cria um diálogo interno que fortalece sua crença. E quando a crença vira hábito, as ações começam a acontecer naturalmente, quase como uma dança sincronizada entre mente e universo. A Bíblia também reforça isso com palavras que despertam a fé e a motivação. Você pode criar seu próprio arsenal de declarações baseando-se em suas metas e na fé em Deus. Um exemplo prático é começar o dia dizendo: "Sou merecedor da riqueza que Deus preparou para mim",
e repetir isso ao longo do dia. Com o tempo, esse hábito vira um escudo contra dúvidas e medos, e quando menos esperar, verá seu mundo se transformar de dentro para fora. Manter a fé quando a tempestade cai é talvez a prova mais difícil para qualquer pessoa. A história de Jó, que mesmo após perder tudo não desistiu de sua fé, é um exemplo poderoso. Jesus também enfrentou provações imensas e mesmo assim manteve uma fé inabalável, mostrando que a verdadeira força está em acreditar além do que os olhos veem. Nessas horas, a fé é um farol, não um lampejo. Nos momentos difíceis, a mente tende a focar no problema e a dúvida se infiltra sorrateira. Uma estratégia poderosa é enxergar os desafios como degraus, não barreiras. Cada dificuldade carrega uma lição e uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Napoleon Hill diria que o fracasso é apenas um passo temporário rumo ao sucesso se você manter a fé viva e a ação constante. Praticar a oração, a meditação e manter um diálogo interno positivo são ferramentas que fortalecem a fé nas horas sombrias. Lembre-se de que Deus está presente mesmo quando tudo parece contra você. Enxergar os obstáculos como testes da sua fé pode transformar a adversidade em combustível para uma vitória ainda maior. E isso prepara o terreno para um aprendizado essencial sobre a paciência no processo de criação. A paciência é o segredo silencioso que muitos esquecem quando buscam sucesso e riqueza. A fé é uma semente que precisa de tempo para germinar. Ninguém planta uma semente de mostarda e espera uma árvore em um dia só. Deus nos ensina que o tempo divino é perfeito e que a pressa pode minar a qualidade da colheita. É essencial confiar no processo e aceitar que o crescimento acontece no seu ritmo. A ansiedade é um inimigo silencioso que rouba a paz e atrapalha o fluxo da manifestação. Napoleon Hill alerta que a mente ansiosa está vulnerável às dúvidas e ao medo, enfraquecendo a fé. Por isso, cultivar a paciência é cultivar a confiança de que o que é seu encontrará caminho até você. Uma prática que ajuda é a meditação focada no momento presente, que ensina a soltar o controle e esperar com serenidade. Você pode imaginar que estar em sintonia com o tempo universal é como esperar um bolo assar no forno. Tentar acelerar vai queimar tudo. A dica é manter a ação constante e equilibrada, sem se desesperar. A fé, aliada à paciência, constrói uma base sólida para a prosperidade que você deseja. E essa calma prepara você para o passo final, um plano prático para despertar sua fé criadora. Para despertar sua fé criadora, é preciso disciplina e intenção clara. Imagine um plano prático, dia a dia, que inclui oração para se conectar com Deus, visualização para sentir o sucesso, ação concreta, mesmo que pequena, e gratidão para fortalecer o coração. Cada passo constrói um círculo virtuoso que alimenta sua fé e abre caminhos. No primeiro dia, por exemplo, comece com oração sincera, pedindo clareza e coragem. Nos dias seguintes, dedique momentos para visualizar com detalhes suas conquistas futuras, acompanhados de afirmações poderosas. Não esqueça de agir. Pode ser uma pesquisa, uma conversa, um pequeno gesto que te aproxime do objetivo. E sempre finalize com um diário de gratidão, reconhecendo as pequenas vitórias que a fé já trouxe. O segredo é tornar essa rotina um compromisso consigo mesmo e com Deus. No 7º dia, desafie-se a declarar publicamente sua nova mentalidade. Escreva, fale para amigos ou mesmo nas redes sociais: minha fé molda meu futuro. Esse compromisso externo dá força interna e cria responsabilidade emocional. Afinal, a fé sem ação e compromisso é só um sonho. E quando a fé acorda para agir, abre-se a porta para uma nova realidade cheia de crescimento, sucesso e abundância. Agora que você viu, passo a passo, como a fé pode transformar o invisível em realidade, a pergunta que fica é: você vai continuar esperando ou vai começar a criar? Porque entre o que você deseja e o que você vive, existe apenas uma ponte. E o nome dessa ponte é ação com fé.
Deus não colocou esses sonhos no seu coração à toa. Eles são sementes, e você já sabe, ou planta com convicção, ou deixa o medo secar tudo antes mesmo de brotar. Então, qual vai ser? Vai continuar repetindo o velho ciclo ou vai escolher viver o propósito que foi desenhado para você? A fé que transforma começa em passos pequenos, diários. Começa com uma simples decisão. Por isso, quero te convidar a escrever aqui nos comentários: eu escolho criar. Escreve isso, declara, sela a sua decisão. E se inscreve no canal agora mesmo, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada, porque tem muita coisa poderosa vindo aí. E eu quero ver você prosperar com tudo isso.